torcedor corintiano. O clima tá pesado no Parque São Jorge e o que eu vou trazer hoje é daqueles assuntos que fazem a gente refletir se o Timão realmente aprendeu a lidar com os erros do passado ou se continua tropeçando na mesma pedra. O Corinthians acaba de ser condenado pela FIFA a pagar uma dívida milionária envolvendo um jogador que já deixou o clube há um bom tempo, mas que segue dando dor de cabeça para a nossa diretoria. É um daqueles casos que mostram como decisões erradas lá atrás continuam cobrando o preço hoje. E olha, não para por aí. Tem questão envolvendo um dos nossos principais meias, possibilidade de saída, desvalorização, lesões e até o clássico contra o Flamengo, que vem aí como um divisor de águas na temporada. Ou seja, tem muita coisa pra gente conversar. Então já te digo, se você é um torcedor fiel mesmo e ama o Corinthians de coração, já se inscreve no canal, deixa seu like e assiste esse vídeo até o final, porque no fim eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Vamos ver se você concorda com o que eu vou te contar ou se enxerga de outra forma. E vamos direto ao ponto. O caso Matias Rojas voltou a assombrar o Corinthians. O meia paraguaio, que teve uma passagem apagada e decepcionante pelo clube, agora venceu o processo que movia na FIFA. A condenação é pesada, mais de 40 milhões de reais que o Timão vai ter que pagar. É isso mesmo que você ouviu, 40 milhões. Uma quantia que pesa demais nos cofres de um clube que já sofre para equilibrar as contas e que, de quebra, ainda precisa pensar em reforços, salários e todo o funcionamento de uma estrutura gigantesca. A Corte Arbitral da FIFA bateu o martelo, e o Corinthians já foi notificado. Não tem mais volta, é dívida na veia. E o detalhe que revolta o torcedor é simples. Rojas mal vestiu a camisa, não entregou nada em campo e mesmo assim ainda gera um prejuízo desse tamanho. O jogador já passou por Estados Unidos, Argentina e agora está no Portland Timbers, mas a sombra dele segue no Parque São Jorge. É um fantasma caro demais para esquecer. Essa é a consequência direta de más gestões, contratos mal feitos e de uma falta de planejamento que assombra o clube há anos. Mas como se não bastasse lidar com essa bomba, o Corinthians ainda tem que tomar decisões complicadas em relação a nomes importantes do elenco. Rodrigo Garro, que chegou com moral e até certo brilho, hoje vive um momento delicado. Ele está em tratamento por conta de uma lesão crônica no joelho, chegou a buscar alternativas até fora do Brasil, na Espanha, mas a situação segue preocupando os médicos e a diretoria. Internamente existe a sensação de que talvez Garro nunca mais consiga jogar no mesmo nível de antes, principalmente com a maratona insana do futebol brasileiro. E com isso começa a surgir a ideia de negociar o jogador. Não é oficial, não tem proposta na mesa ainda, mas a nova diretoria de Osmar Stabile já avalia que se aparecer uma oferta razoável, pode ser o momento de vender. É aquele dilema: segura e corre o risco de ter um patrimônio desvalorizado, ou vende agora e tenta recuperar um pouco do investimento antes que seja tarde? Uma decisão dura, mas que mostra que o clube não pode se dar ao luxo de errar mais. E a gente sabe como isso pega pro torcedor. O Corinthians não pode mais perder jogadores importantes sem pensar em reposição. A Fiel já cansou de ver craques sair e ficar com a sensação de que o elenco enfraqueceu. E no meio de tudo isso, Dorival Júnior precisa lidar com desfalques, improvisos e garotos da base sendo jogados às pressas em jogos decisivos. E por falar em jogos decisivos, olha quem vem aí, Flamengo. Sim, o clássico das maiores torcidas do Brasil já tem data e hora marcada. Domingo, às 20h30, na Neoquímica Arena. E o detalhe é curioso, o Timão não tem vantagem nenhuma jogando em casa contra o Mengão. São 5 vitórias para cada lado e 5 empates desde a inauguração da nossa arena. Ou seja, equilíbrio total. Mas quando a gente olha para os confrontos recentes de mata-mata, a história pesa contra o Corinthians. O Flamengo levou a melhor em Copa do Brasil, em Libertadores, em final e semifinal. Eles têm usado esses duelos para se impor, e a verdade é que a gente ainda não conseguiu mudar esse roteiro. Agora, esse próximo jogo é diferente. O Corinthians chega pressionado, brigando para não dar margem ao Z4 e tentando encostar no G6, enquanto o Flamengo luta pela liderança. Cenários distintos, mas que se cruzam num duelo que promete ser explosivo. O Timão deve ter o retorno de Guinegão, que cumpriu suspensão, e ainda existe a expectativa sobre Memphis Depay. Ele pode voltar, mas ainda é dúvida. E o que pesa é que do outro lado, o Flamengo pode vir quase completo, porque já declarou que o Brasileirão é prioridade máxima. Ou seja, não vai ter moleza. E o Corinthians precisa encarar esse jogo como mais do que 3 pontos. É questão de honra, de moral e de mostrar que mesmo com tantos problemas extracampo, a camisa ainda pesa quando o bicho pega. E é nesse ponto que eu quero te ouvir, torcedor.
Como você enxerga essa situação toda? A dívida absurda com o Rojas, a indefinição sobre o futuro do Garro, os desafios médicos e, claro, a importância do jogo contra o Flamengo. Você acha que o Timão tá no caminho certo, tentando se reorganizar, ou ainda tá preso nos erros de gestões passadas? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sincera, porque esse espaço é nosso, é da Fiel, e é assim que a gente vai construindo essa comunidade. E olha só, Fiel, se você acha que as bombas acabam por aqui, segura mais essa. Nos bastidores, o Corinthians segue firme com um sonho grande para 2026. O nome? Gabriel Barbosa, o Gabigol. Isso mesmo, o atacante que já foi carrasco em várias decisões pode vestir o manto do Timão. E a diretoria já prepara uma estratégia de impacto para tentar trazer o artilheiro. A situação é a seguinte: o Cruzeiro não conseguiu dar a ele o protagonismo que esperava, e o próprio Gabigol já deixou claro que não quer ser apenas mais um no elenco. Ele quer ser titular, quer ser decisivo, e o Corinthians enxerga nessa brecha a oportunidade perfeita para agir. Osmar Stabile acompanha de perto os passos do jogador e trabalha nos bastidores para que, caso Memphis Depay realmente deixe o clube no fim do ano, o espaço seja aberto para que o brasileiro assuma o posto de referência no ataque. E faz sentido, né, Fiel? O salário pesado que hoje é bancado para o holandês pode simplesmente ser redirecionado para bancar a chegada do Gabigol. É como se fosse uma troca natural. Sai um nome de peso internacional, entra um artilheiro já consolidado no futebol brasileiro, acostumado a decisões, e que, apesar de viver altos e baixos, todo mundo sabe que tem estrela em jogos grandes. O plano é ousado, mas a diretoria acredita que pode ser viável. Até porque, convenhamos, o Corinthians precisa de um jogador que una qualidade técnica com identificação nacional. Alguém que vista a camisa e saiba da pressão que é jogar diante de uma torcida como a nossa. E o Gabigol, por mais polêmico que seja, sempre mostrou personalidade para encarar esse tipo de cenário. Claro que por enquanto nada está assinado. O próprio jogador só deve bater o martelo sobre sua saída do Cruzeiro depois do Brasileirão. Mas o Corinthians já se antecipa, porque sabe que grandes clubes também podem entrar na jogada. A ideia é ter tudo pronto para apresentar um projeto atraente, tanto esportivo quanto financeiro, sem comprometer ainda mais os cofres do Parque São Jorge, que já andam pressionados com dívidas como a do Rojas. E aí eu jogo para vocês, será que Gabigol é o nome certo para substituir Memphis Depay no Timão? Você acha que o atacante tem o perfil que o Corinthians precisa nesse momento de reconstrução? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque essa novela ainda promete capítulos quentes, e eu quero saber de que lado você está nessa história. E é isso, Fiel. O Corinthians está vivendo um momento de muitas decisões importantes, tanto dentro quanto fora de campo. E a verdade é que cada passo dado agora vai influenciar o futuro do clube em 2026. A gente falou de bastidores, de possíveis reforços e até de sonhos grandes como o Gabigol. Mas agora eu quero saber de você. O que acha de tudo isso? Se você é um torcedor fiel de verdade, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui a gente sempre traz notícia quente e exclusiva do Timão. E claro, comenta aqui embaixo a sua opinião, porque a voz da Fiel tem peso, e é em cima dela que a gente faz esse debate crescer.